pessoal? Espero que vocês tenham feito uma passagem de ano satisfatória, pelo menos. Sei que tá quase todo mundo meio que distante do comum, do normal, mas enfim, outro ano começa. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer quem tem visto os vídeos, comentado, dado likes, se inscrito, ok? Muito obrigado mesmo para cada um de vocês. E em segundo lugar, eu sei que os vídeos sobre livros são os mais assistidos aqui no canal por enquanto, apesar deles serem minoria no momento, né? E não tem nenhum vídeo de cinema por enquanto, mas eles vão ocorrer com o tempo. Então eu peço paciência para vocês, porque os vídeos sobre livros, eles vão chegar eventualmente, mas os livros precisam ser lidos e isso leva mais tempo, né, do que ouvir um disco. Eu sei que alguns dos temas, ou a maioria deles, não desperta inicialmente nenhum interesse em vocês. Talvez porque até vocês não conheçam, não tenham nem ideia do que eu estou falando aqui. Mas é aí que entra uma certa mudança de como eu gostaria que vocês encarassem essas apresentações, né, de conteúdo. Por que os vídeos sobre livros, eles são, por incrível que pareça, né, porque as pessoas não leem muito, por que eles são mais vistos? Porque o ser humano gosta de histórias, né, se o livro for de ficção, e se o livro for de não ficção, bom, o ser humano gosta de ser informado, ele gosta de saber sobre as coisas. E é assim que eu gostaria que vocês vissem esses vídeos, assim. É como se fosse uma aula de uma coisa muito específica na história, e é uma informação que eu estou trazendo para vocês. Por mais que vocês provavelmente não vão escutar as músicas que eu vou citar, vocês não vão escutar os discos, mas vocês ao menos vão saber da existência, né, dessa coisa que eu estou falando, que é importante para alguém na história. Então é um pedacinho da história ali que alguém fez e que continua reverberando até hoje. E o disco de hoje, meus caros, vai ser um primeiro de vários vídeos desse ano que eu vou fazer comemorando aniversários. Aniversários fechados, tipo 10, 15, 20, 25 ou 50 anos, né, dos discos. E o primeiro deles, que cai no último dia de janeiro, dia 31, é o aniversário de 25 anos de lançamento, mas não de gravação, do Philosopher, do Burzum. Aqui está a versão em CD, nacional. O vinil ele é preto, então não tem muito o que mostrar nele. Mas antes de chegar no Philosopher em si, que se eu apresentasse para vocês assim jogando, só quem já conhece que iria aproveitar a informação, né? Ou nem aproveitaria, porque afinal de contas já conhece. Eu quero apresentar isso para as outras pessoas, para quem nunca ouviu, para quem não conhece, ou para quem quer revisitar, né? Ouviu há muito tempo. Tomando aqui um café black para celebrar o black metal que estará sendo comentado hoje. Seguinte, gente, eu suponho que todo mundo aqui que tá vendo tem uma ideia do que é a música metal, né? Que é uma música mais agressiva, com guitarras distorcidas, é uma música que costuma ser rápida, né? E dependendo do estilo, a pessoa acha que é gritaria ou então barulho. Nos meus vídeos passados sobre os melhores discos de 2020, eu até esbocei algumas tentativas de explicar alguns subgêneros, mas eu acho que é fácil entender que do metal ou heavy metal, né, surgiram vários outros subgêneros. E mais outros vão surgindo com o tempo, né, porque as músicas elas vão se casando, e quando você vê, você tem uma cena nova, você tem um pessoal que está fazendo um tipo novo de música que é um pouco diferente do que estava sendo praticado antes, ou juntando gêneros que não costumavam se juntar. Eu até tentei, numa versão anterior desse vídeo,
tá explicando diferenças de gêneros, de subgêneros, mas é muito complicado e eu prefiro me ater a outras coisas, porque essa é uma seara que demoraria muito tempo e deixaria o vídeo mais longo do que ele já vai ficar. O metal ele começa ali no final dos anos 60. Eu não vou entrar muito na gênese do metal, mas sim na gênese do black metal. E por ele eu vou chegar até o disco cujo aniversário a gente está aqui comemorando nesse vídeo. O black metal, e aqui eu tô falando como fenômeno histórico ou fenômeno cultural, não estou falando black metal como algumas pessoas, eu não sei que tipo de gente que eu tô atraindo com esse vídeo, né, mas poderia ter gente aí do underground, assim, que acha que e vive o black metal como uma filosofia de vida, né, que é assim uma coisa de não se conformar, de uma coisa satânica mesmo. Eu estou tratando como um fenômeno cultural, unicamente. Então, me perdoem os trues, né, a galera que realmente vive o black metal dia a dia, mas a temática justamente do black metal é essa coisa do mal, do satanás, do coisa ruim, do anticristo. E uma coisa assim de não se conformar, não conformar-se com a sociedade. Não que isso seja o único em temática do black metal, mas isso é associado também a algumas diferenças sonoras, né? Porque não é a coisa que muda de um metal para o outro não é só a letra, né? Muda o estilo de você tocar, muda o jeito de você cantar. No black metal, a gente chama de várias ondas, várias fases. O que deu o nome ao gênero foi esse disco aqui, da banda Venom, chamado Black Metal. Uma das discussões mais antigas e completamente inútil é: Venom era uma banda de black metal? Na minha opinião, não. Os temas de black metal até podem estar aqui. A sonoridade black metal não se encontra aqui. Dependendo para quem você perguntar, a pessoa vai dizer sim, é black metal. Olha só, o nome do disco é black metal. Esse aqui é o segundo deles, se eu não me engano. O primeiro é Welcome to Hell. Outro alicerce do gênero, e aqui nós temos o orgulho de ter brasileiros nessa lista, são os rapazes do Sarcófago, com o disco Inri. Esse aqui é um dos discos mais influentes do que é chamado a primeira onda de black metal. Talvez o nome mais importante dessa primeira fase do black metal é o Bathory. Então, olha, aqui a gente tem o meu disco favorito deles, o Sign of the Black Mark. Tenho aqui em Picture Disc eventualmente o Bathory meio que saiu dessa coisa de black metal e entrou numa onda mais viking, né, Viking metal, já começando no clássico Hammerheart. Então, antes de surgir a chamada segunda onda do black metal, um dos nomes mais importantes da primeira já tinha partido para outra. Tudo isso é da primeira onda. Mas a banda que para essa nossa história será mais importante é o Mayhem, cujo primeiro EP é o Death Crush. Eu não considero isso um disco de black metal exatamente, assim como eu não considero o Venom. Esse álbum aqui, ele é um pouco barulhento demais pro meu gosto. Ele foi gravado por esse pessoal na Noruega, que seria onde, alguns anos depois, a gente teria o início da segunda onda, aí já com o nome de black metal, ok? Esse pessoal que absorveu, assim, as coisas eram absorvidas com um pouco mais de tempo nessa época, né, onde não existia internet. As pessoas trocavam muito fitas cassete.
E era assim que o chamado underground do metal existia. As pessoas trocavam fitas cassete no mundo inteiro. Assim, bandas de todos os lugares do mundo se conheciam dessa forma, fãs também. Então, assim, você recebia uma fita, a gravação era horrível, mas você valorizava aquilo, porque não era fácil de conseguir. Você precisava conhecer alguém que tivesse aquela gravação, né, de bandas que muitas vezes não lançaram aquilo comercialmente. Essa formação do Mayhem, e eles são uma banda importantíssima nessa história, tinha Euronymous, nome importante na guitarra, Mannheim na bateria, Necrobutcher no baixo e o Maniac cantando a maioria das faixas. O Maniac, ele tinha uma zine, né, que é tipo uma revista informal, uma revista que você mesmo faz, chamada Ultra Damaged, que aqui foi relançada, né? Tem até o autógrafo do Maniac aqui nessa edição, muito bacana. Eu acho que ainda está disponível em inglês, mas essa formação não durou muito. Eventualmente sai o vocalista e entra um cara que desde o início ele já começa a fazer história. Ele manda uma fita pro pessoal que restou da banda, né, que seria o Necrobutcher e o Euronymous. Ele manda uma caixa, reza a lenda, com um rato crucificado e uma fita. Ele tinha uma banda chamada Morbid. E eles gostaram bastante do que ouviram. Eles jogaram fora o rato, assim, pela janela, mas eles gostaram porque era bem, né, era bem malvadão mandar um rato crucificado junto com a tua fita para o teu teste. Esse sujeito, que era um sueco chamado Pelle, ele tinha o nome artístico Dead, que é morto, para quem não sabe. E esse cara, assim, ele tinha sérios problemas mentais, como uma boa parte do pessoal envolvido no black metal, você vai notar aqui. Qual era o problema mental dele? Ele era obcecado pela morte. Então tem várias lendas urbanas sobre o Dead. Ele, antes dos shows, ele enterrava as roupas dele, assim, na terra, para quando ele tirasse, assim, tivessem o cheiro, assim, o jeito de estarem enterradas. Ele dormia com, tipo, um passarinho morto embaixo da cama, assim, alguma coisa para ele sentir o cheiro da putrefação. E ele era obcecado, assim, por vampiros, Transilvânia, então ele realmente vivia aquela coisa. Poucas gravações com ele sobrevivem. Uma delas, e a mais conhecida delas, é um disco ao vivo em Leipzig, chamado Live in Leipzig. Esse aqui é o Dead. Não surpreendentemente, não levou muito tempo para que o Dead morresse. E ele deu fim à própria vida com a espingarda que pertencia ao homem por trás do projeto Burzum, que é o Varg, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Vocês vão ver que isso vira caso de polícia rapidinho, gente. Isso aqui é uma história que, se você não conhece, é bem macabrinha. Enfim, esse cara morre e ele é encontrado pelo guitarrista, líder da banda, do Mayhem, né? O Euronymous. E o Euronymous, assim que ele vê, assim, a cena, ele tem a ideia de bater umas fotos daquilo ali, porque podia virar uma capa de um disco, né, futuro. O que seria mais maligno do que uma foto de da pessoa realmente morta? Um membro da banda morto, né? Seria realmente muito maligno. E era assim que a mente do Euronymous estava funcionando naquele momento. Ele queria tornar essa música dele, todo o viver dele, o mais maligno possível. E não só isso, mas ele pegou pedaços do crânio fraturado, né, depois do tiro. Ele pegou pedaços do crânio do Dead e ele fez colares. E ele distribuiu
para as pessoas que ele considerava assim que faziam parte do círculo mais fechado dele. Ele chamava o Círculo Negro. Parece uma coisa de história, de terror. E é meio que uma história de terror real. Eles passaram muito tempo sem lançar discos, o Mayhem, por causa de todas essas tragédias, né? E nesse meio tempo, o Euronymous abriu uma loja na qual ele vendia os discos de que ele gostava. Ele só vendia discos de metal extremo. Ele não era exatamente um grande homem de negócios, né? Às vezes ele espantava os clientes se ele achava que os clientes só estavam ali fazendo uma média, que eles não eram dignos da arte suprema que ele apresentava ali. Essa loja em Oslo, que é a capital da Noruega, se chamava Helvete, que é inferno. E eu vou colocar aqui agora na tela uma foto minha. É meio que a meca para os fãs de black metal, né? Está nessa loja. E eu tive a oportunidade de ir lá em 2013, então vou colocar a foto aqui, minha na frente da Helvete. Também é meio que um museu do black metal, que era onde o pessoal vivia, era o pessoal dessa cena. A cena black metal, ela se formou também por causa da existência dessa loja, né? As pessoas envolvidas na cena, elas não necessariamente compravam discos lá, mas viviam lá, né? Passavam o dia inteiro conversando e trocando figurinhas. Até porque nem todo mundo era de Oslo, né? Tinha gente de outras cidades. Uma banda que era de death metal inicialmente, mas que foi a primeira a realmente mudar toda a sua imagem, todo o seu som para entrar nessa segunda onda do black metal foi a banda Darkthrone. E o primeiro disco deles nessa roupagem black metal foi A Blaze in the Northern Sky, que é considerado o marco 1 da segunda fase do black metal. Esse tipo de capa, né, era muito diferente. O metal, eles têm, né, capas muito cheias de cores, são capas muito bonitas, né? Até muitas vezes quem não gosta da música gosta de ver as capas. Isso aqui era algo diferente, né? Algo meio minimalista. E eles têm a trilogia, digamos assim. Esse aqui, Under a Funeral Moon. E o terceiro, que é o Transylvanian Hunger. Todos com a mesma identidade estética. Foi uma quebra enorme em relação ao som que eles faziam. E o black metal veio com essa atitude de estar contra o death metal da época, que estava se tornando algo meio palatável, chegava até se passar na MTV. Isso era um crime. Mas voltando ao Mayhem, tinha um pessoal nessa loja que estava levando o negócio realmente muito a sério. Um deles era esse cara chamado Varg Vikernes. Na verdade, esse era o nome artístico dele, né? Um dos nomes artísticos dele. O nome real dele é Christian. Cristão, por incrível que pareça. E esse cara, vou chamar de Varg, porque é como a gente o conhece. Ele realmente estava começando a queimar umas igrejas por ele estar muito indignado que, de fato, a cristandade ela chegou na Noruega, nos países nórdicos, quebrando tudo que via. Então o pessoal que tinha essa religião nórdica, né, que tem a mitologia nórdica, né, Odin, Thor, tal, a cristandade veio sem dó. Vamos construir igrejas do nosso Deus acima dos deuses de vocês que são falsos. E então ele muito indignado e desde já muito nessa coisa de voltar às origens, assim, quis queimar as igrejas como um ato de revanche ao que o cristianismo fez há séculos atrás. E não só isso, mas tinham outros membros ali que realmente estavam envolvidos em assassinato. E o Euronymous, ele em si, ele não fazia nada, ele só ouvia, né, o que o pessoal estava fazendo e agindo como um
um mafioso, chefão, assim, um Don Corleone, ele, muito bom, continuem assim. Ele mesmo não queria se envolver, né? Não queria manchar as mãos. E o Varg, ele começou um projeto de black metal dele, chamado Burzum. Esse aqui é o primeiro LP. Aqui está em CD. Ele gravou esse primeiro disco com a ajuda do Euronymous, inclusive para a gravadora do Euronymous. Eles vendiam lá na loja, na Helvetia. Pouco tempo depois ele lança o segundo, realmente coisa de pouco tempo depois, então eles soam relativamente similares. E alguns meses, ou talvez um ano depois, ele lança o que é o meu favorito da fase inicial do Burzum, que é o Vis Licetar Os, que inclusive figurou no meu primeiro vídeo aqui no canal sobre literatura norueguesa. Se vocês gostarem do tema, vale lá conferir. Esse disco, na verdade, ele foi lançado no Brasil pela Hellion, mas é difícil de achar e caríssimo. Essa aqui é uma edição gringa. Comparado aos dois anteriores, esse disco aqui, ele é muito mais atmosférico, né? Ele tem mais passagens com sintetizadores, né? E o Varg, ele falava que ele queria com a música dele, que é naturalmente bastante repetitiva e hipnótica, ele queria que cada disco fosse como um feitiço. Que você começa a ouvir e você entra naquele mundo de fantasia. Ele gostava muito de RPG, né, de Senhor dos Anéis. Inclusive o nome, Burzum, significa escuridão na língua de Mordor, do Senhor dos Anéis, né? Por sinal, você lendo o Senhor dos Anéis, você vê assim vários nomes de bandas de metal. Inclusive uma das bandas anteriores do Varg se chamava Uruk-hai, que é o nome dos orques poderosos, né, do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Essa edição que eu tenho aqui é meio bíblia, né? É uma edição que saiu numerada, inclusive, saiu no lançamento do primeiro filme, e o meu pai me deu de presente por ter passado no ensino fundamental, se eu não me engano. Mantenho aqui com muito carinho o presente. Eu tô falando as coisas um pouco fora da linha de tempo, até posso estar me perdendo, espero que vocês não estejam perdidos na história, mas esse cara, o Varg, ele estava lançando a música dele, e ele também gravou, que é considerado por muitos o melhor disco de black metal de todos os tempos, que é o The Mysteries Dom Satanas, do Mayhem, ou seja, da banda do seu patrão, o Euronymous, do cara que dirigia a gravadora pelo qual ele estava lançando. Ele tocou baixo nesse disco. O que acontece é que ele e o Euronymous, eles passaram a não se entender muito bem. Eles passaram a ter brigas sérias. O Varg falava que não estava recebendo o dinheiro, né, dos royalties pelo disco dele. O primeiro disco vendeu bem, ele não estava vendo esse dinheiro de volta. E o Euronymous falava, cara, esse dinheiro foi por eu ter investido em ti e eu vou usar esse dinheiro, tipo, eu vou te pagar um dia, espera, mas eu quero investir em outros artistas, né, e tal. E esse pessoal, né, muito bem da cabeça, né, pessoas muito equilibradas, o Varg ouviu de um amigo dele que o Euronymous estava planejando matar o Varg. E não só matar, mas ele ia filmar ele matando o Varg e distribuir uma cópia da fita para os amigos dele, o que não seria muito incrível, né, de alguém que pegou o crânio do amigo que tinha acabado de morrer e distribuiu para as pessoas. Era uma atmosfera muito mórbida, né, vamos combinar. E o Varg, ele não queria morrer. Ele não só não queria morrer, mas ele queria cerrar relações com o Euronymous. O que acontece é que o Varg decide aparecer de surpresa na casa do Euronymous. Ele bate na porta
e fala, sou eu, né, sou o Christian, tô aqui, eu quero assinar o contrato, a gente não ter mais ligações um com o outro, não quero nunca mais te ver. Mas o Euronymous, ele se assusta quando abre a porta e vê ali o Varg. E o Euronymous sai correndo, ele tipo tava só de cueca, foi acordado no meio da noite, e ele corre pra cozinha, diz o Varg, pra provavelmente pegar uma faca ou pegar uma arma para se defender. E o Varg, vendo aquilo, entra em modo de sobrevivência. E para encurtar a história, o Varg mata o Euronymous com, sei lá, 23, 24 facadas. Morreu mesmo. Esse disco não tinha sido lançado ainda. O Varg, ele já estava meio que na mira da polícia, porque ele já tinha falado que tinha queimado igrejas e tal, mas eu acho que o pessoal ainda não tinha investigado direito isso. Mas quando aconteceu esse assassinato e as pistas apontavam para ele, a justiça norueguesa começou realmente a pesquisar essas queimas de igreja e o assassinato dele e juntou as duas coisas, né? Então, na verdade, o Varg queimou bem mais igrejas do que foi provado que ele queimou, mas ele recebeu a sentença mais severa de prisão na Noruega, que são 21 anos. Quando esse disco foi lançado, o Varg já estava preso, se eu não me engano, e o Euronymous já estava morto. Então, até dá para entender por que esse disco, né, no qual a gente tem um baixista que assassinou o guitarrista, líder da banda, se tornou tão lendário. É um disco muito bom, obviamente, para quem curte o estilo. O disco que nos traz aqui, que é o quarto disco, o último dessa fase clássica do Burzum, que é o Philosophy, né? Ele foi gravado, obviamente, antes do Varg ser preso, mas ele só foi lançado anos depois. Ele foi lançado em 96, quando aí já tinham várias outras bandas de black metal, né? A coisa já tinha assumido, até por essa coisa policial toda, por esse crime, isso tinha sido alçado lá para os céus, né? Mas essa figura já tinha gravado isso há muito tempo e foi lançado no selo dele. Um disco um tanto longo, ele tem 1 hora e pouco. É o disco mais conhecido dele. Existe uma anedota bastante conhecida em que, para gravar o Philosophy, ele tentou conseguir o pior microfone possível para gravar os vocais. O pior microfone que ele conseguiu foi um headset, sabe, do pessoal de telemarketing ou de gamer, né? Ele gravou com aquilo. Então os vocais são estouradíssimos e a guitarra, que não é um problema, é uma identidade do som. As guitarras, elas soam imundas. Elas são tipo sem baixo nenhum, é só treble, né? É só fuzz, é só é como se fosse, né, o barulho de uma TV com aqueles riscos, né? Essa é a característica do som do Philosophy, especificamente. A gente tem também presença de faixas com sintetizador. Uma influência não tão citada do black metal inicial é esse flerte com a música eletrônica. Não eletrônica necessariamente tunts, né? Mas com o eletrônico progressivo. O que é a música progressiva? A música progressiva é a música que demora um tempo, né, para desenvolver a melodia, desenvolver as ideias em vários movimentos, né? A gente até... Eu nunca ouvi isso dito dessa forma, mas é possível que quase toda música orquestral, né, a música erudita, seja progressiva, né, porque demora um tempo para esse progresso das ideias. E existe essa escola, principalmente alemã, né, da música eletrônica progressiva. Por exemplo, Tangerine Dream, né? Esse disco aqui é um disco clássico dessa coisa, né, meio ambiente, meio eletrônico progressivo. E no próprio primeiro disco do Mayhem, a primeira faixa, Sylvester Enfang,
é composta por uma figura carimbada nessa cena, né? E o Varg, ele também deve ter tido alguma inspiração desse pessoal, porque tem essa parte, né, dos sintetizadores, uma coisa bem calminha, que era inclusive algo que ele exploraria nos discos posteriores, porque quando ele foi preso, né, apesar de que as prisões na Noruega são como se fosse assim um hotelzinho bem legal. Eu já tive em hotéis bem piores do que a prisão dele. Mas, enfim, ele não podia ter guitarras ali dentro, então ele só gravou discos com sintetizadores até ele sair da prisão e lançar outros discos, mas isso é história para outro vídeo. A primeira faixa do Philosophen se chama Dunkelheit, não sei se essa pronúncia está certa, é do alemão, que era para ser chamada Burzum, né? A escuridão. Dunkelheit é escuridão em alemão. Mas as faixas inicialmente, por algum motivo, elas foram todas intituladas em alemão no lançamento inicial do disco. Eu vou traduzir aqui agora, no gogó, assim, na hora, a letra da primeira faixa para vocês sentirem assim um tipo de clima que ele procura passar com a música, lembrando que ele queria que esses discos inicialmente fossem como magias, como encantamentos. Essa foi, inclusive, a primeira faixa que ele escreveu para o projeto Burzum, mas só foi sair, né, nesse disco de 96. Quando a noite cai, ela cobre o mundo numa escuridão impenetrável. O frio sobe do solo e contamina o ar. De repente, a vida tem um novo significado. Vocês percebem essa atmosfera de conto de fadas, essa coisa meio misteriosa? É isso que eu amo no trabalho do Varg, quando ele é o mais inspirado. E tem essa coisa da repetição, que você é meio que levado a entrar num estado de transe. Fazer então uma breve análise do que a gente tem depois de Dunkelheit. As 3 primeiras faixas, eu diria, elas são faixas de black metal, pura e simplesmente. A Jesus Tod, que é a número 2, né, a morte de Jesus, ela tem um riff bastante marcante e ela é uma música mais rápida. Já a terceira, ela é um pouco mais arrastada e um tanto mais deprê, eu diria, que é uma coisa que eu gosto bastante em algumas obras do Burzum, que é essa atmosfera muito pesada e melancólica. E nas 3 últimas faixas, aí a gente já tem um pouco mais de algo experimental. Eu não vou tentar falar o nome dessas faixas, porque eu realmente não sei falar alemão, mas na faixa número 4, a gente tem uma coexistência tanto dessa guitarra tss, quanto dos sintetizadores que vão estar na música seguinte, quase que inteiramente. É uma música de quase 25 minutos, se a memória não me trai, que é muito para muita gente. Mas, de novo, a gente tem que encarar que essas não são faixas, possivelmente, que você vai ou deve ouvir por conta própria. Esse é um disco que ele deve, como o Varg provavelmente gostaria que fosse feito, um disco que deve ser ouvido de cabo a rabo. E ter uma faixa de 25 minutos num disco de 1h05, ok, faz parte, né? E é a parte do feitiço onde você mais é levado assim, a ficar calmo e a entrar em outro mundo. Porque depois de 4 faixas com aquela guitarra e com aquele som, você está precisando de um descanso, realmente. E na última, que é a segunda versão da faixa 4, né? Tem o mesmo nome, mas um é 1, outro é 2, vocês me entendem? Né? Coloquei aqui o nome. Nessa faixa a gente tem, de novo, uma ideia similar, elas são como se fossem umas faixas irmãs, só que o barulho da guitarra ele é
crescente. E é assim que você termina o disco. Então não é como se a jornada terminasse na calmaria, como por exemplo termina no disco anterior, Vis Licetar Os. Essa jornada não termina numa nota de resolução, você termina numa nota de tensão, que é super condizente com o todo. Tem inclusive outras imagens do Theodor Kittelsen no encarte. Eu adoro as obras do Theodor. Eu não suponho que alguém que não seja nem iniciado na música metal consiga aguentar um disco do Burzum. E por isso que é tão impopular, né? Porque é meio que uma música com pré-requisitos. Você precisa ter um tempo de metal para entrar no black metal. Eu inclusive, inicialmente, eu achava barulho, eu achava excessivo. Muita gente que gosta de metal não vai pro metal extremo por causa disso. Assim, para ele já foi o topo, já é excessivo. E eu acho que isso acontece em alguns outros gêneros. O Gil Varg, até onde eu sei, ele parou de lançar música. Ele escreve livros, ele mora numa fazenda na França, onde ele basicamente tenta fazer uma vida autossustentável, né? Porque onde a cabeça dele tá muito diferente assim da sociedade capitalista, sociedade miscigenada. Ele quer assim fazer um mundinho dele. Eu entendo que as posições ideológicas dele afastem a grande maioria das pessoas da música dele, mas eu sugeriria sinceramente não, porque a música dele, apesar de ele não ser um excelente músico, ele teve grandes momentos de inspiração, os quais a gente pode aproveitar e para sempre. Então mesmo figuras questionáveis podem e muitas vezes fazem coisas maravilhosas. Eu acho que esse é um mundo no qual você pode se perder. Eu acho que o melhor trabalho do Burzum, ele tem essa capacidade de te transportar para esse mundo de trolls, de bruxas, esse mundo do RPG, esse mundo de Senhor dos Anéis. Nesse disco, Philosophy, ele consegue fazer isso. Não é o seu melhor momento, mas é um dos melhores momentos. Não é um disco perfeito, eu daria, digamos, uma nota 8 para ele. Quase ia me esquecendo. Se essa história sobre black metal te interessou bastante enquanto história e você quiser conhecer as bandas e como é que começou, ter realmente uma noção muito mais aprofundada do que é esse mundo, eu vou te sugerir não o livro que normalmente é sugerido, que é o Lords of Chaos, que inclusive teve tradução aqui no Brasil, mas já esgotou. Eles lançaram 666 cópias, mas já acabou. Esse livro, ele serve como um thriller, digamos assim, mas ele é um livro mentiroso. Ele é um livro meio falsificado. Eles falsificaram entrevistas com o Varg, tem algumas coisas ali que não batem. Os escritores, eles não eram exatamente especialistas no assunto. Eles eram escritores e estavam atrás de uma história para escrever um livro, e é uma excelente história, né? Um caso policial. Quem é que realmente manja do assunto e lançou um livro sobre? O Dial Patterson. O Black Metal Evolution of the Cult, de uma editora que eu gosto muito, que é a Feral House. Tem inclusive uma dedicatória dele aqui para mim. Ele agradece por eu ser uma das primeiras pessoas no Brasil que comprou esse livro. A minha cópia é número 155. Ele hoje em dia tem vários livros, né, da série. Esse aqui é um livro essencial para quem quer realmente conhecer o black metal a fundo. E se a história do Mayhem
te interessa, aí só do Mayhem, eu sugeriria bastante o Death Archives, que foi escrito pelo Necrobutcher, ok? Esse livro, por algum tempo, ele só teve a versão em norueguês, mas por sorte saiu em inglês, então eu o comprei. E aqui você tem várias fotos que você não encontra em outros lugares, porque são justamente fotos da coleção pessoal do Necrobutcher, né? É uma preciosidade, principalmente pelas fotos, né? Mas, enfim, se essa é uma história que lhe agrada, esse é um livro bastante ilustrado e que vale bastante a pena para o fã. Então, por enquanto, é só, por hoje é só. Vamos celebrar esses 25 anos de Philosophy dando uma ouvida, se você não ouviu, ou pelo menos agora conhecendo a existência desse material, caso você não conheça. Muitíssimo obrigado por ter visto esse vídeo. E de novo, se esse não era o seu tema favorito das coisas que eu abordo aqui, não se preocupa, tem vídeos muito diferentes vindo por aí. Aqui eu vou fazendo conforme rola a inspiração, né? Não são todos os discos que eu ouço sobre os quais eu tenho muita coisa para falar. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem me seguir no Instagram, que é justamente Culturalog no Instagram. E lá eu posto discos, livros, filmes com os quais eu entro em contato pela primeira ou segunda, terceira, enésima vez. Eu dou uma notinha e eu falo assim, muito pouquinho, né? Porque, como eu disse, não é todo disco que rende uma discussão, assim, né? Não é todo livro sobre o qual eu terei alguma coisa inteligente ou alguma coisa minimamente importante para falar. Se essa abordagem te agrada, inclusive para ficar, né, dentro dessas coisas do canal, além de me seguir aqui, você pode me seguir no Instagram, beleza? Ótimo 2021 pra gente. A gente vai sobreviver. Espero. E espero vocês no próximo vídeo.